Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Maria, sou de Minas Gerais e quero compartilhar com os irmãos a primeira parte do meu testemunho de arrebatamento ao céu, que tive enquanto estava em oração com as irmãs na igreja durante um culto de consagração ao Senhor. Era um domingo pela manhã e nós estávamos no quarto quando tivemos a nossa primeira experiência. O quarto começou a se encher com a luz da presença do Senhor. Era uma luz tão poderosa que iluminou o quarto inteiro. E o quarto estava cheio da glória de Deus. Era tão lindo estar na presença de Deus. E Jesus nos disse: Meus filhos, agora eu vou lhes mostrar o meu reino. Nós iremos para a minha glória. Nós pegamos as mãos uns dos outros e nos levantamos. Eu olhei e percebi que nós estávamos saindo do nosso corpo. Enquanto nós deixávamos os nossos corpos, nós fomos revestidos com vestimentas brancas, e começamos a subir em uma velocidade muito rápida. E nós chegamos de frente a um par de portas que se abre do meio para fora, que era a entrada para o reino celestial. Nós estávamos surpresos com tudo aquilo que estava acontecendo conosco. Felizmente o Senhor Jesus estava lá também com 2 anjos, e cada um tinha 4 asas, e os anjos começaram a falar conosco, mas nós não entendíamos o que eles falavam. Porque eles falavam na linguagem deles, que é muito diferente da nossa e não era parecida com nenhuma linguagem terrestre. E percebemos que esses anjos estavam nos dando boas-vindas e eles abriram aquelas imensas portas e nós vimos um lindo lugar com muitas coisas diferentes. Quando nós entramos, uma paz perfeita encheu nossos corações. A Bíblia nos fala que Deus nos daria a paz que excede todo entendimento. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4. Versículos 6-7. E a primeira coisa que vi foi uma corça. Então eu perguntei a uma das minhas amigas: Sandra, você está vendo a mesma coisa que eu? Ela estava sorrindo e disse: Eu estou vendo aquela corça. Então eu sabia que tudo era real, nós estávamos realmente no reino dos céus, na glória de Deus. E nós entramos onde havia uma árvore imensa. A árvore estava no centro do paraíso. A Bíblia nos fala em Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A árvore é um símbolo do Senhor Jesus, porque Cristo é a vida eterna. Atrás da árvore estava o rio de águas cristalinas. O rio era tão limpo e maravilhoso como nós nunca tínhamos visto antes coisa igual na terra. Nós apenas queremos ficar naquele lugar. Muitas vezes nós falamos ao Senhor: Senhor, por favor, não nos tire desse lugar, nós queremos ficar aqui para sempre, nós não queremos voltar para a terra. E o Senhor nos respondeu: É necessário que vocês voltem, e deem testemunho de todas as coisas que eu preparei para aqueles que me amam. E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12. E quando nós vimos o rio, nós corremos e entramos nele e nos lembramos da palavra de Deus que fala: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7:38. A água desse rio parecia ter vida própria. E nós decidimos mergulhar nele. Nós podemos respirar normalmente dentro dele. O rio era bem fundo e havia muitos peixes de várias cores naquele lugar. A luz dentro e fora do rio era normal. No céu a luz não vem de um lugar específico, tudo simplesmente brilha. A Bíblia nos fala: E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21:23. Nós tiramos alguns peixes de dentro da água e eles não morreram, então nós corremos até o Senhor e perguntamos a ele por que daquilo. Ele simplesmente sorriu e nos disse: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
Apocalipse 21.4. E nós deixamos o rio e corremos para cada lugar que podemos encontrar. Nós queremos tocar e experimentar tudo. Nós queremos levar tudo conosco para casa porque nós estávamos maravilhados pelas coisas do céu. Simplesmente não é possível descrever detalhadamente em palavras. Quando o apóstolo Paulo foi levado ao céu, ele viu coisas que não podiam ser descritas em palavras, por causa da grandeza das coisas do reino dos céus. E ele disse: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. 2 Coríntios 12. 5. Existem coisas que nós vimos que praticamente não temos meio de explicar. Então chegamos a uma grande área em um lugar maravilhoso. Esse lugar estava cheio de pedras preciosas, ouro, esmeraldas, rubis e diamantes. O piso era de ouro puro, e nós então entramos em um lugar onde havia 3 grandes livros. O primeiro livro era uma Bíblia feita de ouro puro. Em Salmos está escrito: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmos 119:89. E nós estávamos olhando para uma grande Bíblia de ouro. As páginas e a escritura, tudo era feito de puro ouro, e o segundo livro que nós vimos era ainda maior que a Bíblia. Ele estava aberto e um anjo estava sentado lá escrevendo dentro do livro junto com o Senhor Jesus. Nós chegamos perto para ver o que o anjo estava escrevendo. O anjo estava escrevendo todas as coisas que estavam acontecendo na terra. Tudo que estava acontecendo, incluindo a data e a hora, tudo estava gravado lá. Isso é feito para que a palavra de Deus se cumpra. Onde Deus diz: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. O anjo estava escrevendo todas as coisas que as pessoas estavam fazendo aqui na terra, boas ou más, como estava escrito. E nós continuamos andando até o lugar onde estava o terceiro livro. Ele era ainda maior que o último livro. O livro estava fechado, mas nós chegamos perto dele. E nós pegamos juntos o livro de onde ele estava segundo a ordem do Senhor, e nós o colocamos no pilar, e os pilares das colunas no céu são maravilhosas, elas não são feitas como as da terra. As colunas eram como tranças feitas de diferentes pedras preciosas, algumas eram feitas de diamante, outras eram feitas de puro esmeralda, outras eram feitas de puro ouro, e outras eram feitas de uma combinação de vários tipos de diferentes pedras. Esse livro que nós colocamos na coluna era tão grande que para virarmos uma página nós temos que encaminhar cada página até o outro lado do livro. Nós tentamos ler o que havia no livro como o Senhor nos pediu inicialmente. Ele é difícil de ler porque estava escrito com caracteres estranhos que nós não podíamos entender. Era mais diferente do que qualquer linguagem terrestre, era algo totalmente celestial, mas com a ajuda do Espírito Santo que nos deu graça de entender ele. É como se tirasse um véu de nossos olhos, então nós podemos entender o que estava escrito claro como em nosso próprio idioma. E nós podíamos ver que todos os nossos nomes estavam escritos. E o Senhor nos disse que era o livro da vida que diz em Apocalipse: O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3. Nós percebemos que os nomes escritos no livro não eram os nomes que eram chamados na terra, esses nomes eram novos. Então se cumpriu a palavra de Deus que diz que ele daria um novo nome que ninguém sabia senão a pessoa que o recebe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei ao comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe.
Apocalipse 2:17. No céu nós éramos capazes de pronunciar nossos nomes. Mas quando o Senhor nos trouxe de volta à terra, aqueles nomes foram tirados de nossas memórias e de nossos corações. A palavra de Deus é eterna e tem que se cumprir. Meus amigos, a Bíblia diz: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ela o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 13:10-13. Não deixe ninguém pegar sua coroa. Não permita que o inimigo roube o lugar que o Pai tem para você no céu. Existem milhões de coisas que são maravilhosas, nós simplesmente não podemos expressar com nossas bocas. Mas eu quero te dizer algo. Deus está esperando por você. Contudo, somente aquele que perseverar até o fim será salvo. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Marcos 13:13. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês. Peço a ajuda de todos que têm o desejo de ajudar a obra do Senhor, que compartilhem esse vídeo em suas redes sociais para que alcancem o maior número de pessoas possíveis. E não se esqueça de deixar o seu like, pois nos ajuda muito. Que Deus abençoe a todos. Amém.